Olá, sou o professor Rubens Ramos. Essa é uma aula introdutória sobre macroeconomia. Nesta parte 5, veremos a relação entre consumo, poupança, investimento e o PIB. Na parte 1, vimos como acontecem os fluxos de produto e renda entre pessoas, empresas e governo e do país com o resto do mundo. Na parte 2, vimos o conceito de renda real e renda monetária e como essa renda é distribuída em consumo, poupança e impostos. Vimos também o conceito de produto interno, que é o somatório que é produzido no país, e pela contabilidade nacional somamos o consumo das famílias, gastos do governo, investimento e exportação e deduzimos do que é importado, temos a expressão do produto interno, e ao final igualamos produto e renda. Na parte 3, nós vimos o conceito de demanda agregada, demanda das empresas nacionais, e também de oferta agregada, que é a oferta das empresas nacionais, e vimos a interação entre oferta e demanda agregada. Na parte 4, vimos a relação entre investimento e poupança e a tendência de que o investimento seja igual à poupança. Vamos ver, então, como se comportam consumo, poupança, investimento e PIB. Qual a relação entre eles e o que produz, né, o estímulo ao crescimento da economia e da renda nacional. Uma das observações que o Keynes que teve consequência muito importante, foi que as pessoas não consomem de modo similar em função dos seus vários níveis de renda. E aí, os estudos sobre as famílias mostrou que, em função da renda, quanto menor a renda, mais se gasta essa renda, ou menos se poupa. Vice-versa, quanto maior a renda, menos se consegue consumir, quer dizer, mais se poupa. A lógica é muito simples, até porque há limite do que você pode consumir em termos de vida humana, etc. Então, quanto mais rico uma pessoa é, mais sobra dinheiro, mais sobra renda monetária, que vira poupança. E quanto mais pobre, menos sobra dinheiro no bolso no final do mês. Então, surgiu a ideia do chamado conceito de propensão marginal a consumir. A proporção do aumento do consumo com o aumento da renda. Quanto que aumenta o consumo de uma pessoa? Quando a sua renda aumenta em uma certa proporção. Vamos ver isso nessa sequência. Vamos, por enquanto, desprezar os impostos e as transferências para o exterior e dedicarmos a análise da renda apenas a consumo e poupança. Por exemplo, aqui temos uma estatística do IBGE quanto ao perfil de consumo e de uso dos recursos monetários de uma família em função do nível de renda. A gente observa que, mais em cima, a poupança aumenta em termos de proporção de valor poupado. E quanto a renda mais baixa, a poupança é mínima ou não tem. E observe também o que acontece. Por exemplo, o gasto com comida, né, com alimentação, ele cresce devagarzinho e depois estabiliza e não mais aumenta. Quer dizer, não se consegue comer mais do que aquilo que podemos comer. Entretanto, a renda aumentando, isso significa que não haverá mais consumo para a comida. Então, enquanto nas faixas mais baixas, a renda é de alimentos, a renda para alimentos é uma parte mais alta da renda da pessoa, nas rendas mais altas, a renda de alimentos é limitada, e aí sobra mais recursos para outros consumos, e ao final também sobra para a poupança. Então, o consumo das famílias não cresce na mesma proporção que cresce a renda. Esse é um princípio da propensão marginal a consumir, que o crescimento do consumo é menor do que o crescimento da riqueza das pessoas. E, em consequência, quanto mais alta a renda, maior a proporção da renda da pessoa, que é poupança. Poupança inclui também, por exemplo, a compra de imóveis. Quando você compra um imóvel financiado, você passa a pagar o financiamento, aquele pagamento do financiamento é uma poupança, você está acumulando capital. Então, poupança, seja ela em dinheiro, financeira, no banco, ou seja ela o pagamento do financiamento de um imóvel, aumenta cada vez que aumenta a renda das pessoas. Se isso acontece, quer dizer que o consumo, em termos de proporção, diminui com o aumento da renda. Então haveria uma propensão a consumir, uma tendência marginal, né, a consumir, menor do que a unidade. É o que veremos na sequência. Vamos ver aqui um gráfico onde tenhamos aqui no eixo horizontal a renda e no vertical o consumo. Ora, se toda a renda monetária virasse consumo, teríamos uma reta de consumo, da renda e consumo,
inclinada no meio do eixo, a 45 graus. Quer dizer, se eu tenho de renda monetária 500 e consumo R$ 500 em bens, então minha reta de consumo será essa reta inclinada a 45 graus com o eixo horizontal. Então esse é um gráfico que mostra qual seria a reta se tudo que fosse ganho em dinheiro virasse consumo por uma pessoa. Se fosse maior o consumo do que eu ganho, né, pegando emprestado, essa reta seria mais inclinada do que 45 graus. Se o consumo fosse menor, seria menos inclinada que 45 graus. O conceito de PMC, de propensão marginal a consumir, é então a relação entre o consumo com o aumento da renda, a derivada do consumo com a renda, né? Como vimos já em outro momento, a derivada é a tangente da inclinação dessa reta, né? Se tivermos aqui esse ângulo beta, aumenta a renda dy, sobe o consumo dc, né? O eixo YC, renda e consumo, tangente beta é dy dx. Então essa inclinação dessa reta é a propensão marginal a consumir. O que temos então? Para baixas rendas, uma inclinação maior do que 1. Quanto mais a renda sobe, diminui a inclinação dessa reta, ou seja, quanto mais renda se tem, menor é a propensão a consumir, menor a proporção de consumo versus a proporção de aumento da renda. Se a renda aumenta 10%, o consumo não aumenta 10%, né, com o aumento da renda, e assim vai. Se nós ligássemos todos os pontos por perfis de renda, teríamos uma curva, né, acompanhando as diversas inclinações de reta ao longo dos vários níveis de renda. Essa curva então teria uma forma como aqui está mostrado, quer dizer, ao longo do crescimento da renda haveria um crescimento do consumo, seguindo uma trajetória de variação de propensão marginal a consumir, e em função da renda média no país, né, de como ele está distribuído a renda no país, como é que cada segmento social de classe de renda consome, podemos ter uma reta média que expressa então o padrão médio do país. Então, temos aqui uma reta de consumo com a derivada do consumo em relação à renda menor que 1, porque em geral vamos ter um perfil desse tipo e vamos ver por que acontece isso. No caso do Brasil de hoje, essa reta é desse jeito. Antes de avançarmos, observe que se o emprego aumenta o nível de pleno emprego, quer dizer, todo mundo empregado trabalhando, e há um estoque de capital, né, utilizado na produção, um nível de preço, uma tecnologia em certo momento, e um volume, uma quantidade de pessoas da população, teremos uma PIB máximo possível, chamado PIB potencial ou PIB de pleno emprego, que pode se produzir com todo mundo empregado, todo o capital usado, a tecnologia disponível e toda a população trabalhando o que pode trabalhar. Então haveria um limite de produção econômica em certo momento do país, dado essa configuração. Então, o que temos aqui? Entre o ponto onde a curva média de consumo, né, na inclinação da reta de consumo do país, cruza aquela reta de uso total dos recursos e o PIB de pleno emprego, temos uma zona de possibilidade de poupança, quer dizer, onde pode haver o S da curva de renda C mais S. Abaixo disso, abaixo daquele ponto de cruzamento da reta C com a reta que cruza o eixo na origem ali, não haveria poupança. Quer dizer, aquele ponto azul é um ponto onde não é possível ter aquele consumo com a renda disponível. Então, só é possível ter consumo e renda disponível adiante do ponto onde se encontra até o PIB de pleno emprego, o PIB potencial máximo. Então, o que acontece? O PIB de um país será sempre uma posição entre aquele ponto e o PIB de pleno emprego. Então, por exemplo, aqui, digamos que o PIB de 2012 do Brasil seja nesse ponto, onde haveria um nível de consumo, até a reta de consumo, e o que está ali até o final, até onde cruza, seria a poupança. Então, temos aqui a reta C mais S de renda total do país, por exemplo, em 2012, como exemplo. Eu sou o professor Rubens Ramos, obrigado por ter assistido essa web aula.